chegamos para mais um episódio do Notas e Novidades, o podcast que tem como objetivo contar histórias de pessoas como você que nos assiste. Eu sou Wanda Scopel, venha com Notas e Novidades para mais uma história linda. Nossa convidada de hoje tem uma voz maravilhosa, voz de locutora, gente, de cantora, mas ela é jornalista há 18 anos. Trabalhou em vários meios de comunicação e está com um lindo projeto no YouTube, o podcast Conversa Livre. O Notas e Novidades está aqui para apoiar esse projeto. Vamos então enaltecer e conhecer um pouco mais dessa mulher incrível. Seja muito bem-vinda, Mari Ramos. Obrigada, Wanda. Nossa, me emocionei. Que gostoso ouvir todas essas palavras que trazem com muito carinho e aquece o nosso coração para dizer o quanto é bom estar aqui contigo. É uma mulher admirável que você é, que tem esse trabalho incrível que faz. E aí você falar também, né? Somos mulheres fortes, mulheres que trabalham. E então, me enaltece muito isso. Muito obrigada, sou grata, gratidão, porque isso é muito importante. E é isso mesmo, estamos aí nesse projeto. E eu quero Notas e Novidades, e eu, pessoalmente, né, quero que todos os nossos seguidores do Notas e Novidades conheçam o Conversa Livre, que é um projeto maravilhoso que você vai nos contar tudinho vou daqui contar a pouco tudinho. Aí, né? Mas antes disso, o Notas e Novidades, e eu e os nossos seguidores todos querem conhecer a base da Mari, a base da Mari Ramos. Onde nasceu Mari e onde cresceu você? Então, esses dias eu fui dar uma entrevista e também me veio essa pergunta, quem é, né? Da onde veio, para onde vai? E aí naquele momento eu comecei a refletir o quanto a nossa base nos traz, né, Wanda, até onde estamos agora. E aí você olha para trás e você vê que tudo foi uma construção. Então eu venho de uma família muito humilde, né, de um pai trabalhador, nunca ficou desempregado. Essa é uma das coisas que ele fala com muito orgulho, né? Ele, funcionário público, desde muito cedo trabalhou na roça, depois veio para a cidade. Meu avô, que era um pai de 7 filhos, então todo mundo tinha que trabalhar para conseguir sustentar uma casa e tudo mais, né? Então, a minha mãe, engraçado, Wanda, porque assim, eu sempre gostei de ler, escrever e comunicar. E eu trago muito da minha mãe, embora a minha mãe nunca foi alfabetizada. Olha que coisa, né? Mas ela tem uma comunicação muito nativa dela, sabe? E aquilo, em alguns momentos da minha vida, né? Eu me perguntava, mas por quê, né? Por que ela não alfabetizou? Por que isso não aconteceu? Às vezes me revoltou muito, né? Principalmente na adolescência, porque a gente fica pensando, como assim, né? Mas falta de oportunidade às vezes também, Mari. Exatamente. E hoje, com a maturidade que eu tenho, eu olho para trás e vejo o quanto aquela geração não tinha a oportunidade que eu tive, né? Então, as dificuldades que a minha mãe tinha para buscar, né? Essa possibilidade de se alfabetizar não tinha, né? Não tinha estrutura, não tinha condições, e aquilo não era a prioridade. Então, o estudo não era a prioridade. Então, eu venho dessa família muito humilde, mas que era muito, com muito amor, com muito carinho. Eu sou de uma família gigante, sabe? Aquelas famílias que se juntam e todo mundo conversa e todo mundo fala ao mesmo tempo. Então, de muita comunicação. Então, eu venho dessa família. E aí, ali no período do ensino médio, eu tinha algumas possibilidades. Porque eu sempre gostei de estudar. Eu não tive a oportunidade, Wanda, de ter acesso à literatura clássica, por exemplo. Mas naquele momento ali do ensino fundamental, né, a primeira infância, lembra que a gente ia para a escola e os professores nos davam aqueles livros de matemática, de português, de ciência, de história. Aquele livro era o livro que eu lia, assim, de capa a capa, porque era o único acesso que eu tinha de literatura.
Então, eu li por exemplo, enunciados de matemática como uma leitura literária. Literária. Porque aproveitava o máximo que podia, porque né? era a única oportunidade. E aí, quando eu tive a oportunidade de pegar aqueles livros na biblioteca e levar para casa, eu levava de 3, de 4 livros e lia, assim, muito. Mas eu ainda na adolescência ali, aos 16, 17 anos, ainda eu não tinha muito esse pensamento do que fazer profissionalmente, porque não tinha condições. Eu já sabia que para mim chegar numa faculdade ia ser um caminho muito longo, porque aos 14 eu tive que sair para trabalhar. Onde você nasceu, Mari? Eu nasci em Cascavel. Sou Cascavel Cascavel, mesmo. Paraná. Viveu todo o tempo aqui? Tudo aqui, vivi minha vida aqui. Uhum. Estudei sempre em escola pública aqui, sempre estive por aqui. E aí, depois de casada, Wanda, né? Eu casada com a minha filha com 4 anos, surgiu a oportunidade Tem uma filha? Eu tenho 2 filhas. 2 filhas. A Emily e a Evelyn. A Emily que tem 24 anos e a Evelyn que tem 15. A Emily, inclusive, esse ano está no último ano de biomedicina. Olha como que as oportunidades mudam, né? Exato. E graças a Deus, né? A gente sempre deu um encaminhamento para elas que elas possam estudar, diferente das oportunidades que nós tínhamos na época. E aí eu com a Emily com 4 anos... Aí meu marido, nós fizemos um desafio. Quem passar no vestibular e passar, faz faculdade. Então nós dois, estudamos. E aí eu passei em jornalismo na Univel, que era o que tinha na época. E fui fazer jornalismo, que era assim, o que eu tinha me encontrado, o que eu me achei, E aí de lá para cá, a minha vida assim, se tornou parte da minha vida a comunicação. Então eu trabalhei. Você sempre teve essa voz forte. Não, porque você tem uma voz assim de locutora, né? Inclusive quando Exato. eu fui trabalhar, né, saí da faculdade, o meu primeiro trabalho, e eu entrei na faculdade por conta disso, era o rádio. Olha. Porque o rádio me apaixonava. Porque o rádio, querendo ou não, ele é apaixonante, né? É apaixonante. E alguém falou para você, não, você tem talento? Não. Não, ninguém te deu esse incentivo? Não, eu acho que, Wanda, eu venho de uma condição que, às vezes, a condição financeira é tão precária que ninguém te vê a oportunidade, ninguém te vê ali a possibilidade. Então, ninguém era vista enxerga, como... né? Ninguém te enxerga. Então, assim, dentro da família, dos amigos, da sociedade, eu era vista como uma menina sem oportunidade. Então, eu nunca tive essa oportunidade. Então, o que eu fiz? Eu criei as oportunidades. Então, Wanda, eu digo que eu nem sempre eu fui a Mari comunicadora, mas eu me fiz a Mari comunicadora. Por quê? Eu sempre fui aquela que gostei de apresentar... Gostei não, eu fui a que sempre me coloquei para apresentar os trabalhos de todo mundo da turma. Mas era porque eu gostava? Não, era porque era o meio que eu precisava para me comunicar, para estar presente, para ser vista. Ser vista. Porque senão eu não seria vista, entende? Então, foi uma surpresa quando eu vou para a faculdade para fazer jornalismo. Isso que eu quero saber detalhadamente, Mari, essa tua escolha pelo jornalismo, porque tinha outras faculdades. Tinha. Inclusive, eu até falei para você antes, eu tinha outras possibilidades, o direito era uma delas. Sim, e por que você escolheu o jornalismo? Porque a comunicação é muito presente e eu sempre gostei muito da leitura, muito. Então, por isso que para mim estava entre direito e jornalismo, porque a leitura era muito presente para mim. E eu amo escrever. A área da saúde também nada. Não. E a saúde para mim... Porque tinha também essa possibilidade, né? Tinha, porque... E assim, quando eu era muito jovenzinha, eu nem pensava, porque assim, eu tenho um pouco de receios, assim, da área de saúde, né? Do cuidado, de tudo, né? Eu acho que é lindo uma profissão. Inclusive, casei com um belo rapaz que era da área, da área de enfermagem. Técnico de enfermagem. Que eu conheço, né? O Salatiel, lá, um abraço. Ele segue. E ele adora o que faz. E eu acho que é uma profissão linda, maravilhosa. E aí a minha filha também segue agora o caminho, né? Faz biomedicina. Então, eu acho que eles seguem essa... Eu acho maravilhoso, eu sou meio suspeita, você né, Mari? Suspeita porque eu sou enfermeira, né? E amo minha profissão. E é uma profissão linda, né? E defendo com unhos e dentes a vida inteira. E é linda uma profissão. Eu acho que é uma das profissões
que é tão necessárias, uma das mais necessárias, ali vindo de medicina, enfermagem, técnico de enfermagem, Sim. cuidadores, né? Claro. São todos Necessários. necessários. Profissões necessárias que tem que saber trabalhar também, né? Tem que saber. E é muito técnico, né? Bem. É muito técnico, porque você E está cuidando da vida, e a vida humano, só temos né? Humana. Você tem uma, que né? ser muito humana para poder tratar de Muito. gente como a gente. Né, Mari? Exatamente. Existe, se a gente começar a pensar hoje sobre o que é a realidade da área de saúde, a gente vai chegar numa ampla discussão, porque assim, hoje existe uma discussão de que vou trabalhar na enfermagem, na área de saúde por dinheiro ou por amor. O que é, né? Pelos dois. Pelos dois. Pelos dois. Pelos dois. Então, a gente tem esse debate que é um debate que a vai gente longe, né? Ficaria discutindo o dia inteiro, porque a área da saúde, a enfermagem principalmente, né? Ela não é um sacerdócio, né? Mas então, é quase. Assim, mas não é um sacerdócio, você tem que sobreviver dela. Tem que né? sobreviver. Você é uma profissional, na verdade, né? É. Mas, Mari, a sua jornada no meio de comunicação começou já na faculdade ou depois da faculdade? Eu acho que foi meio que paralelo ali, porque na faculdade, até porque assim, eu era a única casada com o filho na faculdade. Eu entrei na faculdade de Direito com uma galera muito jovenzinha. Eu era a mais velha de todos ali. Então, assim, eu tinha um papel muito claro da minha vida, porque eu não poderia perder tempo. Eu não tinha mais tempo para perder. Porque enquanto aquela galera estava entrando na faculdade, saindo do ensino médio, eu já tinha saído do ensino médio, já tinha casado, já tinha, né, buscado outros caminhos e estava ali. Então, na faculdade, eu já comecei a fazer alguns trabalhos. Alguns professores me ajudaram, que eu sempre fui buscar, eu sempre fui muito curiosa, sabe? De buscar, de entender. Então, inclusive, hoje eu olho assim e eu falo, eu não sei exatamente qual linha do jornalismo que eu gosto mais, porque eu acabei ampliando em todas as linhas. No impresso, no digital, na TV, no rádio. Então, eu sempre trabalhei. E aí, ali na faculdade, já eu fiz alguns trabalhos. E aí, dali, eu fui para o rádio, porque era a minha grande paixão. Fui para o rádio e foi, Wanda, foi bem incrível, assim. Porque nós estávamos no grupo de amigos lutando, já desde jovenzinhos também, porque um dos meus melhores amigos também é jornalista. E aí, num grupo de amigos nossos, tinha outro jornalista. E aí, a gente se juntou para buscar recurso para montar uma rádio comunitária. Bacana. Olha isso. E aí foi uma dura jornada, né? E faz um monte de assinatura, leva para Brasília, volta, vai para o Senado, volta, vai para o Senado de novo, até ser aprovado. E aí foi aprovado e a gente conseguiu a concessão de uma rádio comunitária em Cascavel. E aí a gente trabalhou muito, Wanda, muito, muito, muito. E assim, eu trabalhava, né, lá e fazendo outras. Fui para uma agência também no mesmo período, fazendo muita coisa. Aí depois saí de lá, fui para a TV. E na TV eu sempre trabalhei nas redações. É uma coisa que eu gosto. Aí produzir pauta, construir matéria, fazer reportagens para entregar aquele material com maior excelência. Para que o repórter, para que a edição possa fazer de forma muito profissional. Então foi ali. E aí veio também, nesse meio tempo aí, chegou o digital. Né? Chegou a redes, chegou as redes sociais e a gente sempre esteve ali caminhando junto, o jornalismo sempre meio junto. E eu falo que, Wanda, às vezes tem coisas que a gente acaba fazendo o subjulgamento também, né? Eu lembro que quando chegou as redes sociais, por exemplo, o Instagram e o TikTok, hoje eu, né, bato na língua, porque eu falava assim, meu Deus, que rede mais sem responsabilidade. Quando chegou o YouTube, né? Meu Deus, como que sim que as pessoas estão criando jornalismo na rede, né? Porque a gente ficava pensando, como assim? Como que dentro daquela plataforma que parecia tão futilizada, você vai criar um conteúdo com tanta responsabilidade? E aí a gente pensava, não, porque agora vai acabar o impresso, vai acabar a TV, vai acabar o rádio. Mas a gente amadureceu, né, Wanda? E entendeu que a tecnologia é necessária. Total. E que a gente tem que olhar para ela com muito amor, com muito carinho. Caminho sem volta. Caminho sem volta. E aí, a partir de um tempo, a gente olha para aquilo e vê possibilidades.
E aí foi aonde eu criei a oportunidade para mim e para as outras pessoas de criar um canal no YouTube. Eu que achei que nunca criaria. Exato, fortemente veio isso com tudo, né? Principalmente, eu não sei se você vai concordar comigo, mas na pandemia parece que fortaleceu muito as redes sociais, né? Ficaram muito fortes, muito fortes. A pandemia, eu falo que ela foi um divisor de águas na sociedade, né? Algumas coisas deram muito certo, e aí a gente vai trazer também isso para a tua área de trabalho profissional, que talvez você tenha muito mais entendimento. Por exemplo, a pandemia trouxe a possibilidade do EAD. Até que ponto o EAD é bom? Né? Então a gente precisa olhar para as tecnologias com um olhar de muito cuidado. Eu acho que para aquele momento, minha opinião, tá? Foi necessário. Para aquele momento, tá? Foi necessário, né? Logicamente que o estudo ao vivo, né? O estudo ao vivo como aconteceu naquele momento, mas assim, eu acho que o EAD ele não é uma coisa que tem que prosseguir, entendeu? Por quê? Porque o presencial, nada tira o presencial, né? Não substitui de forma alguma o presencial, o conhecimento, a troca, né? A socialização mesmo, a prática que precisa ali, né? No dia a dia, você pôr a mão na massa, isso não substitui, né? De forma alguma, jamais. O digital, eu falo que... E hoje tem IA, né? Que ainda é para além do IAD. Eu acho que assim, são tecnologias necessárias, que a gente precisa delas. Ontem eu vi uma matéria sobre o quanto a tecnologia de robôs vai chegando, principalmente para a área de medicina, para a área de saúde, para ajudar. Um aliado, para ajudar. Para né? ajudar. Mas eu acho que nada substitui um bom profissional, nada substitui conhecimento mesmo. O que é palpável, Não, o que não é substitui. real, não substitui. Então eu vejo que, para mim também, embora a comunicação ela tenha esse aspecto mais digital, porque o rádio, por exemplo, se a gente pensar no rádio, por mais velho que ele pareça ser, ele é tão digital e tão novo a tecnologia, porque se você já parou para pensar, Wanda, o quanto que você ouve a voz de uma pessoa sem conhecê-la e você precisa criar. Você fica na imaginação. Na imaginação. Como é aquela pessoa. Como que é aquela pessoa. E aí, como que o rádio chega, por exemplo, a mesma rádio que está aqui em Cascavel chega lá em Foz do Iguaçu. Olha que tecnologia mais maravilhosa que nós temos, que foi criada a partir de ondas de tecnologia, né, da comunicação. Jamais eu iria imaginar na vida quando diziam que um dia você iria conversar com uma outra pessoa que estava no outro país, entendeu? E que você ia ver essa pessoa. Porque o rádio, ele fazia muito isso, né? De você mandar uma mensagem para o outro que estava em outra cidade, mas não conseguia chegar em outro país, em outras extensões, né? Olha como estamos hoje, hein? Pois é. Então a tecnologia... Maravilha. E eu falo que eu sou a comunicadora que tive que bater na boca e falar assim, olha, preciso também acessar essa oportunidade. Então... O YouTube, estou aprendendo ainda, porque ele é uma rede, uma plataforma que precisa ser aprendida, não é tão simples assim, porque as pessoas falam, hoje qualquer pessoa pode se tornar um digital influencer, pode se tornar um comunicador. Sim, mas para isso precisa também aprender. Hoje é possível, existem as possibilidades, e eu falo assim, que bom que as pessoas acessaram esse meio de comunicação para trazer mais informação para as pessoas. Então, só que para isso precisa aprender. E eu também estou aprendendo com o YouTube. E aí criei o projeto do podcast. Por quê? Qual é a minha necessidade que eu entendi, Wanda? Embora nós tenhamos aí uma gama de podcasts, uns muito bons, outros não tão bons e uns muito ruins. E aí eu comecei a pesquisar e olhar isso e entender que nós aqui em Cascavel, nós tínhamos muita oportunidade e também um déficit da questão do podcast profissional, sabe? Que tem uma linha editorial que é construída a partir de uma comunicação profissional. E aí eu comecei a entender que sim, que existia esse mercado e que eu preciso acessar ele. Sendo eu uma profissional de comunicação, eu preciso acessar esse caminho, essa oportunidade e trazer essa informação do qual tem esse déficit, essa lacuna. Então, eu preciso preencher ela.
E isso pensando dentro da rede, né? Dentro do YouTube, dentro das redes sociais. E aí criei o projeto, que não é fácil, sabe? Aí você cria algo que já tem muita coisa no mercado, então é difícil, não é fácil, mas a gente está aí, querendo Você construir. pensou numa linha também de trabalho nesse podcast? Sim, e foi muito pensado, planejado, nada aconteceu, porque foi... Não, ele foi todo pensado. Então, eu comecei, Wanda, inclusive na pandemia, eu comecei a fazer algumas lives no Facebook, e aí eu sentia muita gente chegando, porque era pandemia, e o pessoal gostou muito daquele formato de comunicação, onde eu trazia a essência do jornalismo, buscando, porque assim, quando eu busco essa entrevista, embora às vezes é só um persona que a gente chama ali, né? Vou entrevistar a Wanda. A Wanda é uma personalidade, mas por trás dessa personalidade eu preciso pesquisar um roteiro. Qual é esse roteiro? Então, em algumas entrevistas, eu preciso fazer o quê? Um trabalho externo. Eu preciso buscar, eu preciso entender, eu preciso investigar. Então, tudo isso são elementos do jornalismo. E aí, a partir do Facebook, que ali ele me limitava muito, porque eu não tinha esse espaço mais para buscar, trazer um material de externa, mostrar para o telespectador que está em casa o que eu busquei para além da entrevista. E aí foi o pulo do gato, que aí eu entendi que eu precisava mudar de plataforma. E aí eu precisava de um projeto muito mais elaborado. Consistente. Né? Então, eu busquei uma produtora que ele fez todo o formato, formatou para mim todo o sistema de trabalho. E ali eu tenho uma linha editorial, que essa linha editorial é de jornalismo. Porém, o que nós entendemos? Que o podcast ele acabou sendo nichado por conta dos seguidores que chegavam até mim. Então, hoje, o podcast, embora o Conversa Livre, ele é livre para todos os públicos, ele tem um nicho para as mulheres. Eu converso muito com as mulheres. A mulher empreendedora, a mulher educadora, a mulher trabalhadora, todas essas mulheres que estão no mercado, todas essas mulheres, o que elas fazem, o que elas buscam. Na área de saúde, hoje, eu tenho duas linhas muito que chega para mim, muito, que me buscam para que eu possa fazer esse trabalho. Na verdade, são três, que é a área de educação, de saúde e empreendedoras. Então, são três linhas que hoje eu trabalho muito, e aí eu tenho que buscar essa outra visão jornalística, né? Do que vamos falar sobre enfermagem, então tem que buscar dados. Trazer dados, vamos falar sobre doenças, que doenças são essas, que dados são esses. Então eu trago a partir de uma pesquisa externa para trazer o relato, porque não é só uma entrevista. Na verdade, você quer trazer informação também, notícia sobre cada assunto, né? Isso, porque assim, a personalidade, o persona, ele é importante, mas por trás de tudo isso existe muitas outras coisas. Por exemplo, se a gente pensar num advogado, por trás dele existem muitas leis que nós precisamos entender o que é necessário, o que é fundamental, o que não é. Então, não basta eu só trazer um advogado e ele falar sem ter base em nada. Sim, é que a advocacia também tem muitas especialidades, muito, né? Então, muito, você vai tratar de um assunto, você não vai esgotar nunca. Nunca esgota. A mesma coisa a área de saúde. Muito. Esses dias eu entrevistei uma nutricionista. Inclusive, ela faz parceria comigo. Quero mandar um abraço para a Wanda Pelágio, ela que está aí num trabalho também de parceria com Conversa Livre, onde nós já conversamos sobre vários assuntos que nunca vamos se esgotar. Então, a gente trouxe assuntos... No primeiro momento, a gente falou sobre o sono, depois falamos sobre nutrição, depois falamos sobre o envelhecer, o quanto isso impacta na sociedade, né? O quanto nós impactamos em relação a uma sociedade idosa. Então, todos esses assuntos, Wanda, a gente precisa pensar ele e trazer informação para além. Por exemplo, se a gente pensar no envelhecimento, quando fala de uma pauta sobre envelhecimento, a gente precisa trazer dados, pesquisa. Se houve já uma pesquisa, se há uma pesquisa só no Brasil, se é fora do nosso país também, existe pesquisa. Então, esses caminhos que o jornalismo traz é a linha que eu trouxe para o Conversa Livre.
Então, o público que você quer atingir no Conversa Livre é amplo. é amplo, né? Só que ele acaba sendo nichado para as mulheres, porque elas seguem muito. E eu falo assim que é a questão da identidade, né? Da afinidade. As mulheres, elas me veem e olham a possibilidade. Não, se a Mari fala, busca, traz a informação, é verdade. Então, isso é uma responsabilidade bem grande. Tem que ter credibilidade. Tem que ter, né, credibilidade. Então, isso traz uma credibilidade e isso me deixa muito feliz, porque, inclusive nos podcasts ao vivo, quem estiver nos acompanhando, quiser já aproveitar e entrar lá no canal, no Conversa Livre, o podcast, Conversa Livre Podcast, tá no YouTube. Muitas das mulheres que vão ao programa, as primeiras coisas que elas falam, Mário, primeira coisa, eu preciso dizer o quanto o quanto o teu programa é importante para a sociedade. Então, isso traz uma responsabilidade, mas também traz essa credibilidade importante que precisa ter, não só dentro do podcast, mas no trabalho em todo. Não, é trazer credibilidade com leveza. Com leveza. Né? Acho que isso que é bacana, né? Inclusive, falando sobre leveza, parece que o Conversa Livre, quem está assistindo, às vezes pensa, mas vai ser só, então, um programa de notícias falando... Não, ele é um programa leve. Inclusive, o último nós tivemos aqui o Rafael Batista. E cantaram. Já tive também a dupla Everton e Alex, que a gente conta a história. Foi muito divertido. Foi lindo. Foi. E assim, traz leveza. Traz leveza por quê? Porque o entretenimento também é jornalismo, o entretenimento também é informação. Faz bem. E aí eu sempre falo que às vezes o podcast ele é terapêutico. Já chegou para mim pessoas que falaram assim, Mário, o melhor momento para mim é a quarta-feira às 7 horas. Olha aí, quarta-feira. E aí como que eu vou deixar de fazer um programa desse? Não dá, né, Wanda? De forma alguma. E Mari, como você escolheu o nome? Conversa Livre. Então, foi um misto de muitas coisas. Eu pesquisei muito, eu busquei muito. Eu queria e aí naquele momento eu não tinha essa percepção de que ele tinha que ser um programa para mulheres, embora hoje na rede, né, se fala muito do funil, né, que tem que se ter, que é uma estratégia. Muitos busquei informações, fiz algumas consultorias e todas as consultorias que eu fiz me levava para esse nicho. Você tem que pensar num nome que chamem as mulheres. E aí eu lembro que na faculdade, Wanda, uma das coisas que o professor Ivan Zuc, ele era um professor de rádio, inclusive fundamentação, ele falou para mim assim, Mari, a melhor forma de você criar uma marca, um conteúdo com responsabilidade, é você colocar a tua cara para jogo. É colocar o teu nome para jogo. Ele falou assim, então tem que ter o nome. Então tudo que você criar, você tem que criar com o seu nome, para criar a marca, criar um conceito, criar essas estratégias. Isso há 18 anos atrás, né? E aí eu fiquei pensando naquilo. E como as coisas mudaram muito, principalmente a tecnologia e as consultorias, algumas me falaram, Mari, você tem que criar alguma coisa nichado, que faça o funil e que leve isso para as mulheres. Como eu estava nessa coisa muito mais ampla, eu pensei, fiz um ranking de vários nomes lá, conversei com o meu marido de madrugada e eu falei, eu gosto do Conversa Livre, estava lá. Eu lembro, não tinha ChatGPT, né? Porque hoje foi pensando. Juntei lá a conversa, eu não lembro, mas tinha várias possibilidades com conversa, aí tinha várias possibilidades com livre, porque eu sou uma mulher livre, eu quero que todas sejamos livres, sejamos empoderadas. Então eu pensava que essa palavra livre, eu precisava que não fosse um nome muito longo, eu pensava que tinha que ser um nome que impactasse, e aí quando eu monto o nome, eu falei, mas está faltando algo nesse nome. Conversa Livre, está faltando algo. E aí eu lembrei do professor Ivan Zuc. Eu falei, Conversa Livre com Mari Ramos. E aí criou-se a marca. A cereja do bolo. É a cereja do bolo. Então hoje eu trabalho com as duas marcas, né? São todas a mesma logo, que é a Mari Ramos, que é a que está lá no Instagram e tudo mais, que todo mundo me conhece,
que é o que faz render a coisa, porque eu falo que um trabalho ele é feito a partir de pessoas. Certo. Né? Para pessoas. Por né? mais técnico que nós sejamos, o que nós trabalhamos é para pessoas. Então, tá lá a Mari Ramos no Instagram e nas redes sociais. E tem o Conversa Livre, que é da Mari Ramos. Tá, o Conversa Livre está no YouTube, tá? E está no Facebook, Instagram com Conversa Livre Conversa Livre também. Programa Conversa Livre. Busca lá. E aí tem a palavrinha programa. Que aí, quando eu estava no Facebook, se cogitou a ideia de programa. As pessoas não falavam assim, Mari, vai... Porque no Facebook não é podcast, né? Sim. No Facebook é live. E aí as pessoas me mandavam mensagem assim para mim. Mari, vai ter programa hoje? Mari, vai ter programa hoje? Mari, vai... Quando que vai o programa? Real. As pessoas... Aí tá. Aí ficou programa porque as pessoas buscavam e eu falava, meu Deus, estão falando programa, então ficou programa Conversa Livre. E aí quando eu vou pro YouTube, eu mudo, coloco podcast Conversa Livre. Porque era um podcast. O conceito do YouTube é podcast. Porém, novamente, as pessoas, inclusive lá, né, no chat, mandam, que programa maravilhoso, que programa lindo. Ô Mari, de novo, Mari, vai ter o programa hoje? O programa de ontem foi maravilhoso. Vou assistir teu programa depois, não deu para assistir hoje, né? Porque o YouTube, ele te permite isso, você pode assistir depois. Claro. E aí eu falei, não, então volta tudo de novo, colocamos o programa na frente lá, então é programa Conversa Livre com Mari Ramos. Ficou meio longo, mas aí traz essa referência, que eu acho que é o mais importante. Então, eu trouxe a referência, que é o Conversa Livre. O Conversa Livre é um programa. E é um nome forte. É um nome forte. O Conversa Livre é um podcast. O Conversa Livre é um meio de comunicação. É entretenimento. É entretenimento. Porém, tem uma pessoa que faz e que gosta do que faz. Sim, a referência ali. Né? E aí tem eu lá fazendo o Conversa Livre, o que é muito bom, Wanda. É muito bom. Eu tenho trazido, assim, pessoas... a primeira entrevista que eu fiz ainda no piloto do Conversa Livre foi a juíza, né, a doutora Anísia. Então, isso demonstra o quanto de responsabilidade e credibilidade o Conversa Livre tem. Né? Hoje, para você ter agenda com um juiz, uma juíza, não é simples assim. Então, isso me traz muita responsabilidade, mas me deixa também do coração muito tranquilo de entender que, sim, nós temos aí uma credibilidade dentro do jornalismo. Credibilidade pelas Exatamente. pessoas. Até antes você estava falando, Mari, nós Certamente. precisamos do nosso trabalho deixar portas abertas. E é sempre isso que eu fiz, né? Então, todos os ambientes que eu estou, eu deixo a porta aberta. Então, doutora Anísia, muito obrigada. Ela é uma pessoa incrível. Em todas as conversas que nós tivemos, né, ela não é minha amiga, assim, né? Mas eu confesso que depois dela ter ido no meu programa, eu posso dizer que ela é uma pessoa muito próxima a mim. Ela sempre deixou porta aberta. E isso é muito importante. Maravilhoso. E Mari, você veja Cascavel, né, com 350 quase mil habitantes, né? Você veja quantas pessoas maravilhosas, profissionais incríveis que precisam dessa oportunidade de mostrar o seu trabalho. Exatamente. E é isso. Eu acho que a minha linha de trabalho, ela embora seja profissional, eu trago com muito no meu coração a certeza de que eu quero fazer o bem para as outras pessoas. Então, eu quero que as pessoas venham falar do seu trabalho, do seu serviço. Você vai estar dando oportunidade. Isso é bacana. Então, assim, até convido, né? Você que está em casa, que é advogado, nutricionista, médico, empreendedor, empreendedora, seja a profissão que você tenha, venha bater um papo, venha trazer, venha contar a tua história, mostrar o teu trabalho, dizer o que é importante, por que é importante para a sociedade que nós tenhamos esse serviço, esses trabalhos, esses técnicos, essas pessoas que fazem acontecer. Então, para quem está em casa, tem aí mais uma oportunidade. Entendeu? Vai passando por todos os canais, acho que é bacana mostrar o trabalho. E assim, Wanda, nós temos que deixar, e já deixar bem claro para quem está em casa,
que o Conversa Livre agora, ele vai ser transmitido a partir desse estúdio maravilhoso. Ah, exatamente. Olha, né? Olha que coisa mais beleza. linda. Essa parceria maravilhosa, que eu sou muito grata, estou muito feliz. E que a partir de agora tem esse desafio grande dessa parceria, que eu acho que é de muito trabalho, mas que é de muitas possibilidades, muitas oportunidades, né, Wanda? Gratificante demais, né, Mari? Fazer o que a gente gosta, né? E dar oportunidades, principalmente para tantos talentos, né? Eu acho que isso não tem preço, tem valor. Não, e assim, né, Wanda, eu penso que cada oportunidade que chega é uma oportunidade única, que a gente precisa pensar nessas oportunidades com muito amor, com muito carinho. Então, eu até confesso aqui para ti que fiz alguns movimentos, muitos, de pensar assim, se for para ser, vai ser. E joguei para o universo. Porque eu sou muito dessa, sabe? Eu acredito muito na existência do ser humano para além. Eu acho que nós não estamos aqui caídos de paraquedas, não. Ô Mari, a gente tem que acreditar na gente. Na gente. Tá? Não desfocar disso. Tá? Não desfocar disso. E aí eu fiz alguns movimentos, falei assim, olha, eu preciso dessa oportunidade, eu preciso levar em frente esse projeto. É um projeto que tem muita responsabilidade, é um projeto que não é só para mim, mas é um projeto que é para todas as pessoas. E aí estamos aqui, né, nessa parceria incrível. E eu acho que é uma parceria que não é só com o Conversa Livre, com o Senap, mas é com pessoas. Né? É a responsabilidade que eu tenho contigo, que você tem comigo, que a gente tem com esse espaço, com todo esse trabalho que a gente já fez até aqui. Né? Olha o teu trabalho que você fez até aqui, né, Wanda? Você conta a sua história, nos bastidores a gente estava conversando o quanto trabalho teve que ser feito até aqui. Claro. Né? Então, isso a gente tem que olhar daqui para frente como uma possibilidade de continuar. Né? De não olhar para trás e falar, não deu certo, porque pessoas não foram tão boas com a gente, né? E daí? Mari, né? Eu era invisível. E daí? Qual o problema? Olha aqui, olha onde nós chegamos, né? Chegamos, né? Então tem toda a possibilidade de chegar. Mas antes da gente continuar, vou passar um recadinho aqui, mostrar um livro aqui, ó. Comunicação, né? Que você também adora. Aqui nós temos o livro Vida e Obra do médico idealizador da UOPECAM, Dr. Antoninho Ricardo Sabe. Então, eu sempre mostro essa obra aqui, que é uma obra da jornalista e biógrafa Tânia Moraes, tá? Uma jornalista colega sua aí. Sim, maravilhosa. Que fez essa obra maravilhosa aqui, tá linda, onde ela conta a história da UOPECAM, que é o pai da UOPECAM. Nossa, deve ser uma história linda. É linda, ele criou a UOPECAM, sabe, Mari? Se tiver possibilidade, oportunidade de ler essa obra aqui, você vai conhecer a fundo como começou a UOPECAM, certo? Esse grandioso Hospital do Câncer de Cascavel aqui, que ele é o responsável, ele começou lá atrás. E hoje a gente não consegue nem pensar Exatamente. Não ter a UOPECAM. Nem tá fora de possibilidade. Só que tem uma história muito linda aqui que todos têm que conhecer. Ele fez a UOPECAM, criou a UOPECAM e não conseguiu trabalhar na UOPECAM. Não deixaram ele trabalhar na UOPECAM. Não deixaram. Tá tudo aqui. Aqui, ó. Tá? Então, assim... Ele é de que cidade? Ele é de Cascavel? Ele, na verdade, assim, ele é do Rio Grande do Sul. Mas ele se estabeleceu em Cascavel na década de 80 e tinha esse sonho de criar um hospital do câncer, até porque os pacientes que aqui acometidos pela doença teriam que se deslocar a Curitiba, né? Que era muito árduo e as condições também eram precárias. Então, o sonho desse médico era construir, fundar o Hospital do Câncer. E ele deu o nome UOPECAM, certo? Ele começou, fez o estatuto, tinha uma sociedade inteira junto com ele, e ele foi trabalhando, buscando a história linda aqui. Até está no nosso Notas e Novidades, uma entrevista com a Tânia Moraes, com a biógrafa, e ela conta como que ela fez essa entrevista, né? Como que ela construiu esse livro maravilhoso aqui, essa biografia aqui. Quem quiser pode acessar o Notas e Novidades, lá que tem a entrevista com a Tânia Moraes, para saber muito mais da história. Então, assim, vale muito a pena conhecer a história, tá? Pelo menos para saber quem é o pai da UOPECAM,
certo? Então, é muito importante isso. E é uma instituição hoje Maravilhosa. que é necessária. E o médico que hoje está em Foz do Iguaçu foi embora porque foi lhes tirado o direito de trabalhar dentro da própria criação. Então, assim, isso é muito importante, Mari, num projeto que a gente faça, a gente se resguardar para que não venham pessoas oportunistas e tire o teu bem mais precioso, tá? Então, você com o Conversa Livre, aí, que é um projeto seu do coração, que você demorou tanto tempo para construir, para ter o nome, para montar esse projeto todo, fazer ele acontecer. Então, você cuide muito bem dele, tá? Para que não aconteça de cair em mãos realmente que possam te deixar numa situação que foi deixado o doutor Antoninho Ricardo sabe, né? Então, assim, a gente falou do público que você quer atingir, né? Que são todos, né? Inicialmente homens, você falou mulheres, em mulheres, né? Você falou em uhum. mulheres, né? Empoderadas, enfim, dá essa oportunidade. Mas os homens também, né? Claro. A parte toda de entretenimento também, que isso é bacana, porque dá uma leveza. E tem, inclusive eu entrevistei já muitos especialistas, né? Homens. O programa acaba que quem assiste, a maioria são as mulheres. Mas quem participa é muito diverso. Porque hoje a comunicação e o jornalismo, ele não tem fronteira, né? Ele é livre, por isso que o nome do Conversa Livre é livre, ele é sem roteiro. Inclusive as pessoas mandam para mim, Mari, você vai mandar para mim um roteiro da entrevista? Não. Por quê? Porque aí perde a essência, que é a ideia. E eu falo assim, é muito legal, porque em algumas entrevistas tem muita emoção. Por quê? Porque a história das pessoas, ela é feita de histórias, é feita de esforços, é feita de trabalho. Então, existe muita emoção. E por quê? Porque não tem um roteiro. Claro que eu crio o roteiro, mas o entrevistado não sabe, né? Então, existe uma parte da entrevista, Wanda, que eu pego a pessoa de surpresa. Que eu falo, então agora é a hora da provocação. Então, eu acabo sempre provocando as pessoas para que ela fale sobre... Então, assim, às vezes essa provocação, ela vai partir de um pressuposto de provocar uma indignação, uma emoção, uma felicidade, uma tristeza. Então, a provocação, ela vai vir de várias formas. Então, por exemplo, eu entrevistei um especialista em futebol, e aí, na hora que eu falei do time dele, né? Falei, então vou fazer uma provocação agora, e eu tive que ir lá pesquisar. Eu sou péssima de futebol, mas aí eu tive que ir lá pesquisar, entender como que estava toda aquela situação, e inclusive saber sobre o time do entrevistado. E aí eu falei, bom, e agora? Como que tá o teu time no meio? A pessoa, não, peraí, Mária, nós viemos aqui para não falar sobre isso. Desmontou. Então, assim, essas provocações, elas são importantes por quê? Porque como é um programa sem roteiro, ele traz a verdade. Então, ali é a hora que a pessoa vai falar a verdade. Né? Ela vai trazer, quando ela traz a provocação, inclusive as pessoas, peraí, Mária, deixa eu pensar. Porque é importante a gente trazer essa sensibilidade. Né? Teve muito choro já no Conversa Livre. Eu fiz um programa do Dia das Mães com a doutora Odna, né? Que é a primeira dama, e ela chorou porque ela relembrou a história dela. Ela achou, enquanto primeira dama, que ela ia lá estar representando o governo. E não, o Conversa Livre, ele estava lá para representar a mulher, mãe, a história dela. E aí ela se pegou de surpresa. E quando eu faço a provocação para ela, né, de como que foi ela, como que ela foi uma mulher, como que ela era mulher, adolescente, professora, né? E aí ela se emocionou. Então, e tem tantas outras entrevistas que eu trouxe que veio essa emoção. E aí isso traz muita verdade. As pessoas, e aí eu acompanho junto, quem está participando, inclusive, pode participar no chat junto, porque o programa é ao vivo. Sim, então, o programa ao vivo você faz com as pessoas que estão em casa participando. E as pessoas participam e falam, Mário, estou aqui me debulhando em lágrimas, estou chorando. Sim. Ai, Mário, porque esse programa tem que ter mais 1 hora. Essa é o que as pessoas mais falam. Meu Deus, esse programa está maravilhoso. Esse é o feedback, né? Esse é o feedback, né, que eles te dão, né? Ali, você já tem medo de fazer a pergunta ali, qual que é o feedback que você já teve mais marcante? Você tem, todas as vezes que você faz a
teu programa, né? Programa Conversa Livre, você já tem o feedback ali, Já tem o feedback. E isso é muito legal, Wanda. Eu acho que assim, o feedback das pessoas esses dias, e é engraçado, porque eu, como não consegui ter essa vaidade, né, da comunicação, de eu quero ser comunicadora, eu quero ser uma apresentadora, eu nunca tive essa vaidade, porque nunca me vi dessa forma, né? As pessoas falam muito, Mário, porque você tem uma voz de locutora, mas eu nunca vi isso em mim, né? cantora, inclusive. E daí, esses dias, eu estava na porta da escola e uma pessoa fala assim, eu te conheço. Daí eu falei, será? Te conheço porque você passa despercebido. Porque você fica passando na minha timeline lá, você fica passando no meu feed do meu Instagram. Eu falei, olha que legal, né? Então, isso é um feedback importante, que não é vaidade. É um feedback importante para entender que nós, sim, estamos no caminho certo. E aí, eu novamente trago para ti a possibilidade desse projeto de parceria, porque foi no momento que eu pensei, eu não posso parar. Eu não posso simplesmente ter um projeto em mãos e não dar continuidade. Tá, então a produtora fez, tá montado, tá redondinho, e agora? O que eu vou fazer com ele? Exato. Mari, eu quero te dizer assim, que o Notas e Novidades, eu pessoalmente, né, acredito no teu projeto. Obrigada. Tá? Acredito muito no teu projeto, por isso, essa parceria, tá? Porque você tem muito potencial. As pessoas vão me ver lá no feed do Senap, vão me ver por lá, porque essa parceria tá quente. Senap, vai para o Notas e Novidades, entendeu? Vai no feed de todos, entendeu? Todos, na verdade, os canais, né, que a gente tem, as redes sociais, nós também, sim. Que nós acreditamos, entendeu? E temos que acreditar, não é? No potencial, e uma pessoa que tem toda essa trajetória que você tem. Que não é pequena, não, Mari, porque às vezes a gente subestima aquilo que a gente é. Então, certamente que você tem um grande potencial, uma grande história, né? Uma experiência gigantesca, tem todas as possibilidades de alavancar esse trabalho, tá? E o povo, né? Os seguidores aí, eles vão ajudar, sim, certamente, né? Entre lá, se inscrevam no programa Conversa Livre. Conversa Livre com Mari Ramos, no YouTube e também lá na rede social, no Instagram. Não deixem de apreciar, gente, porque tem muito conteúdo. Vocês vão gostar muito dela. Olha esse vozeirão aí. Nossa, ela não passa despercebida, não, onde chega, tá? Porque a voz realmente chega na frente. Chega, né? É muito bacana. Mari, alguma coisa assim marcante na tua carreira, assim, que você poderia contar pra gente? Poderia ser nessa transição tua da rádio, da TV, entendeu? Eu acho que eu tô vivendo. Tá vivendo. Eu tô vivendo esse momento mais marcante da minha carreira. E eu falo com muita segurança, Wanda, porque assim, quando a gente é muito jovem, a gente segue o fluxo do rio, né? Segue. Quando eu tô com 47 anos e aí eu olho para a minha trajetória e penso, o que eu quero daqui para frente? Porque o que eu fiz até aqui, beleza. Tenho 2 filhas, estão encaminhadas, fiz um bom trabalho, sempre tentei dar o meu melhor. E aí agora vem, eu acho que também tem coisa de hormônio, de andropausa, de menopausa, de climatério, que coloca a nossa cabeça para pensar o que eu quero fazer daqui para frente, sabe? Porque assim, tô com 47 anos, mas eu quero viver até os 100. Com certeza. E aí, o que eu vou fazer daqui para cá, né? Eu não posso simplesmente falar, não, acabou e agora... Não, e desperdiçar esse potencial eu vou todo. pendurar a chuteira. Não! E aí, então eu acho que o momento mais marcante da minha vida está sendo agora, Wanda. Porque o que veio até aqui parece que veio no fluxo. A coisa foi se dando, fui seguindo. Inclusive, eu segui outras áreas também, área comercial. Fiz área comercial há muito tempo, fiz assessoria política, trabalhei muito com política. Então, assim, porque precisava desse gás, dessa juventude que a gente tem para trabalhar aquilo que eu fiz até aqui. E agora eu olho que eu posso contribuir de outra forma. Então, eu estou vivendo o meu momento de transição mais marcante, que é agora olhar para mim, fazer para mim e trabalhar isso para que ele seja, de fato, a minha opção de trabalho.
Então eu quero trabalhar com isso para fazer e falar assim, olha, esse é o meu trabalho daqui para frente. Então o podcast Conversa Livre, ele não é só um podcast no ponto de vista de comunicar-se, mas é um trabalho, é geração de renda, eu preciso que ele me dê renda. Então, eu preciso pensar que ele é o meu momento mais marcante, que eu não dependo mais de ninguém, só de mim, do meu trabalho, de fazer a coisa acontecer. O que é mais trabalhoso, né? Que agora eu não posso esperar pelo outro, eu tenho que fazer. Mas eu estou bem feliz, Wanda. Estou bem feliz. Pode ter certeza. E pode pedir já aí na tua câmera aí, para os Olha, patrocinadores isso. aí, para te apoiarem nesse trabalho, Isso. né? Acho que... Esse momento é o momento que eu optei, Wanda, em fazer com que o podcast ele se transforme num projeto comercial. Então, eu preciso agora de encaminhar ele, porque ele está redondinho da parte de comunicação. A parte dele de estrutura tá tudo ok. Então, daqui para frente, o que eu preciso é estruturar ele comercialmente. Então, eu preciso de quê? De comerciais, de patrocinadores, de merchans. Então, você que tem uma empresa, você que presta serviço, você que está aí, que quer trazer o teu negócio para um projeto que, de fato, tem essa responsabilidade de fazer a coisa acontecer, está aberta, então, a possibilidade de a gente fazer bons negócios e trazer o teu trabalho para ser mostrado aqui no... Aqui não, né? Mas também aqui, mas no Conversa Livre, para a gente fazer um bom trabalho de apresentação de marca, de negócio, de trabalho, de serviço e de tantos outros negócios que podem ser investidores, né? Que podem ser apresentados no Conversa Livre. Então, fica aberto aqui o convite para você que está em casa para vir para cá e fazer esse bom negócio com a Mari Ramos e com o Conversa Livre. Exatamente, porque é uma possibilidade também de as empresas mostrarem o seu trabalho, né, Mari? Né? Aqui no Conversa Livre, né, que você vai... Semana que vem você vai gravar já, vou fazer né? aqui. Já vai gravar ao vivo. Então, assim, já tem a possibilidade de mostrar o seu trabalho. Você que tem uma loja, você que tem um comércio, qualquer tipo de comércio. Até um hospital que queira patrocinar, que queira apoiar a Mari, queira mostrar o seu trabalho, né? Tem um telefone aí, Mari? Tenho. Então, o contato comercial é eu mesmo que faço. Hoje eu faço sozinha todo o trâmite de acordos, então é comigo mesma. Então, o meu telefone é o 459-9931-7391. E também lá no Instagram, procura lá, @Mari com 2Y e Ramos com 2S. Então, Mari Ramos no Instagram. Você pode me chamar lá no direct que eu entro em contato, faço o retorno para a gente estar batendo um papo, conversando. E agora eu vou estar aqui também pelo Senap. Então, quem quiser também me buscar por aqui, pode vir que a gente vai estar por aqui trabalhando, fazendo né? Isso. Verdade. Então, eu vou estar aqui, o estúdio vai estar à disposição para a gente bater esse papo, conversar, conhecer as empresas que queiram conhecer como que funciona. Então, vem para cá, a gente marca o horário e faz essa apresentação e eu acho que vai ser muito bom. Maravilhosa, tá? Ô Mari, todo esse talento, né, maravilhoso, já falamos, né, sobre esse teu trabalho todo, mas agora eu quero saber da Mari, a Mari em casa. O que é a Mari? A Mari limpa, cozinha, cuida de toda a casa? As pessoas Mil acham, utilidades? as pessoas até brincam comigo assim, né, que falam, meu Deus, como assim, né? Porque eu em casa, eu sou bem dona de casa, assim, e adoro esse perfil, sabe? Porque as pessoas entendem que uma mulher empoderada é aquela mulher que delega, né, tudo. Delega para fazer a comida, não gosta de cozinhar, que delega para cuidar dos filhos, que delega para cuidar da casa. E eu optei, e eu acho que vem de mãe também. Minha mãe é uma mãe cuidadora, aquela avó, sabe, que cozinha. Então, eu acho que eu trago isso um pouco também dela.
Então eu sou bem dona de casa. Eu sou que gosta de limpar a casa, que gosta de cuidar. Eu sou muito de lugares muito organizados. Então, assim, é uma briga diária em casa, né? Aquelas coisas, inclusive na minha casa, meu marido é muito organizado, as minhas filhas, elas tendem a ser mais organizadas, porque eu sou aquela que cobra, que fica cobrando. Eu gosto de tudo muito limpo. E sou uma boa cozinheira. Olha, gosto de cozinhar, gosto de fazer, gosto de receber amigos em casa, gosto de cozinhar para os amigos, gosto de cozinhar e gosto de fazer comida mesmo, sabe? Eu sou daquela de fazer o arroz, o feijão, o frango de panela, a batata, enfim, eu sou aquela que gosta de cozinhar mesmo. Não é aquela que cozinha com 2 cardápios, né? Que você ou é um ou é outro. Não, eu sempre gosto. E agora, inclusive, Wanda, eu fiz uma parceria também com a Wanda Pelágio, ela que é nutricionista, e quem tiver, me acompanhe para você entender também como que vai funcionar e buscar uma profissional também na área de nutrição para ajudar no emagrecimento. Então, eu vou fazer o meu emagrecimento nas redes. Então, eu fiz uma parceria com ela. Então, eu fiz quase um reality, que é o Chutando o Balde, né? Chutei o balde e agora estou indo buscar esse balde aí. E a Wanda está me ajudando. Então, nós temos 4 meses para eu perder 10 quilos. E consegue, viu? Eu vou conseguir, né? Então, eu estou agora me adaptando também a uma outra alimentação. E aí tudo que faço... inclusive agora já vai lançar um novo vídeo lá no Instagram também sobre os alimentos dos quais eu recorri, dos quais eu ainda não tinha muita afinidade e que agora estou fazendo e está dando muito certo. Então eu estou associando a orientação de um profissional, uma boa alimentação e atividade física, que estava coisa assim... Né? Essencial, né? Essencial. E aí, que é unânime, né, Wanda? Você, como da área de saúde, vai concordar comigo que qualquer médico, cardiologista, oncologista, eles vão falar assim, vai fazer atividade física. Então, estou eu lá na academia buscando o balde que eu chutei. Tô lá. Já começou? Já comecei. Olha aí. Então, vai ser, provavelmente, no Conversa Livre, a gente vai trazer todos esses resultados que é diário. Então, eu sou essa mulher que gosto de cuidar, que gosto de cozinhar, que gosto de fazer, gosto de lavar, gosto de cuidar da casa, gosto de olhar para aquilo e falar assim, fui eu que fiz, é meu e eu cuido. Além multitarefas. Multitarefas. Como muitas mulheres, e né? eu vou falar para você, Wanda, nessa minha trajetória de trabalho, poucas vezes eu deleguei o cuidado da minha casa. E todas as vezes que eu deleguei não deu muito certo. Tanto que o meu marido fala, amor, você que é a chata. Mas não é, mas eu acho que é porque eu gosto de cuidar mesmo, sabe? Eu gosto de fazer, meu genro, né? Eu brinco com ele que ele chega em casa e eu faço o que ele gosta. Eu faço a comida que ele gosta, eu faço o que ele quer, no sentido de cuidar mesmo, sabe? E assim, eu falo que eu quero ser aquela avó que cuida. Paparicadora. Eu acho que é muita essência também da mulher, né? Mas é bacana, a mulher, nós somos de cada muito um assim, mesmo, né? Na verdade. Mas, e eu acho incrível as mulheres que delegam, que estão no mercado de trabalho e que acabam delegando a casa. Eu ainda prefiro eu cuidar e... Você consegue conciliar, isso, né? Tem pessoas que não conseguem conciliar, exatamente. Né? Então, assim, na medida do possível que eu consigo conciliar, eu vou fazendo. E tá tudo certo. E tá tudo maravilhoso. E o prato predileto? A Nutri perguntou para mim, Mário, o que eu não posso tirar da tua dieta? Pão branco. Pão francês. Amo pão francês. Então, eu acho que é o meu prato predileto, digamos assim, do dia a dia. Mas eu, Wanda, não sou muito do doce, assim. Eu gosto mais do salgado. Então, eu sempre acabo cozinhando e fazendo coisas mais do salgado. Assim, massa. Adoro uma lasanha, uma macarronada. E você faz a massa, Mari? Já fiz. Hoje em dia já estou mais, mas de vez em quando arrisco. Maravilhoso. Né? Não, é muito bom. Então, eu gosto dessa comida. Eu gosto da comida que sustenta, sabe? Sei, da massa. É tão bom comer, né, Mari?
eu Deus, gosto. ainda mais com amigos, com família, nossa, né? juntar, eu gosto. Mas eu também gosto de fazer coisas diferentes, Wanda. Eu sou aquela que as pessoas, quando eu tô cozinhando, ficam pensando, meu Deus, o que vai sair aí, sabe? Eu sou daquela de pesquisar a receita e vamos fazer. Por mais difícil que seja, por mais inusitada que seja, vamos tentar. Se vai dar certo, não sei. Às vezes dá, às vezes não dá, mas quando dá certo, sempre sai um bom prato. Então, e vinho? E aí, gosta de um vinho? Gosto, mas você acredita que eu sempre fui mais da cerveja? Mais da cerveja. Porém, agora tô sem poder beber, né? Então, tô só na água. Um vinhozinho Um vinhozinho, né? Mas eu tenho minhas amigas que são, assim, fascinadas pelo vinho, então eu aprendi a degustar com elas. Então, faço essa apreciação junto com essas minhas amigas. Mas eu, particularmente, o meu paladar, eu gosto mais da cerveja. Cervejinha geladinha, né? Final de semana é bom. Maravilhoso. Praia combina. Eu falo que o socializar, ele tem muito a ver com a cerveja, né? Porque o vinho, ele é mais romântico, ele é mais quieto. Eu sou inquieta, né? Então, como eu sou inquieta, eu acho que eu sou muito do socializar, do copo na mesa, de dividir, de estar junto. Então, eu acho que tem mais a característica da cerveja, né? Que é aquela coisa que você compartilha com todos, que tá todo mundo junto. Geralmente, quando você vai beber uma cerveja, você chama uma galera, né? O vinho, né? O vinho a gente toma com um bom livro, sozinha, aprecia. Eu falo que solidão e solitude são coisas diferentes, então, às vezes, a solitude ela é necessária. Então, você pega um vinho, pega um bom livro, um bom filme e tá tudo certo. Então, são diferenças aí que eu aprecio. Que bom. Estilo musical. Então, eu sou bem eclética, Wanda. Eu vou te dizer que eu gosto meio que de tudo. Eu falo, sabe aquele meme lá que os vizinhos não sabem o que você gosta? Que numa hora você está ouvindo louvor, depois um rock, depois o funk, depois... Eu sou essa pessoa, eu sou essa vizinha, sabe? Maravilha. Mas o meu coração mesmo, eu gosto de 2 estilos assim que são essenciais na minha vida. Que é a minha playlist. Meu carro toca isso, na minha playlist de computador, tudo tá lá, que é a MPB e o rock. Então, o rock, assim, para mim, ele faz parte muito da minha juventude. Eu gosto de ouvir, eu gosto dessa coisa do treinar ouvindo rock, de fazer a limpeza da casa ouvindo rock, de ler um bom livro lendo. Mas também gosto da MPB. Eu acho que a música clássica, a música que te traz para pensar, que é poética. Como eu gosto da leitura, então eu sempre acho que uma música bem escrita, bem feita, bem composta, ela traz uma sonoridade muito boa, o nosso ouvido gosta. Tanto que eu sou muito fã, Wanda, muito fã. E o meu marido me pegou de surpresa em finalzinho de maio. Ele me deu de presente o show em Curitiba da Paula Toller. Adoro. Ela é maravilhosa, Wanda. E eu trouxe essa referência na minha vida toda. E essa música, esse tipo de música é a música que eu gosto, que é a música que te faz pensar, te faz refletir, que faz história, que cria memória, sabe? Então eu falo que das músicas da Paula Toller, que eu fui no show, todas elas têm uma referência de uma história minha. Então é história de estudo, de filho, de marido, de amor, de paixão. Então tem tudo a ver. Então eu gosto dessas músicas. Mas, Wanda, se colocar funk, eu vou ouvir funk, vou adorar. E vai dançar funk também. Vou dançar também. Não sou uma boa dançarina, não sou uma boa cantora. Só pra se divertir mesmo, eu tenho um amigo meu, o Adriano, um abraço pra ele, e ele brinca comigo, ele fala assim, Mari, você é a nossa Marília Mendonça da Shopee, porque não canta, tem um vozeirão, tem esses cabelos, e a nossa Marília Mendonça da Shopee. E é uma brincadeira que eu faço, porque assim, eu sou... lembra mesmo? Não, Olha porque... isso. Eu falo assim, bem de longe, né? Bem de longe, porque ela é linda, ela era maravilhosa, ela era uma super intérprete. Então, mas fico muito orgulhosa, porque traz referências. Mas eu não sou uma boa cantora, péssima, karaokê eu sou péssima. Danço, eu gosto, e aí tá aí uma coisa que eu gosto da MPB, gosto do rock, mas eu danço muito bem dança de salão. Gosta?
gosta também. Gosto da dança de salão. Então, assim, por isso eu falo, eu sou uma mulher inquieta. Eu só tenho uma memória inquietante, um físico inquietante, eu não sou parada. Para mim, isso às vezes é bom, às vezes é um problema, porque assim, eu tento resolver. Wanda, vamos fazer hoje, vamos começar hoje, vamos fazer. E aí, às vezes, eu faço, quando eu vejo, eu falo, putz, eu deveria ter pensado melhor, eu deveria ter feito, eu deveria ser mais calma. Eu sou mais impulsiva. Porque o meu marido, ele é nós somos os opostos nesse sentido. Ele é o cara que para pensar, vamos pensar, peraí, vamos seguir esse caminho, é assim, né? E eu já não. Eu sou da opinião que, assim, eu não tenho problema nenhum, Wanda, de mudar de ideia. Eu não tenho problema nenhum de mudar de rota. Então, se eu tiver que dar 10 passos para trás, se for a melhor opção, eu vou dar. Só que eu tenho muito medo de perder a oportunidade. Então, vamos fazer. Eu sou daquela de tipo, vamos fazer. E eu vou confessar para você que tem mais dado certo do que dado errado. Do vamos fazer. Porque tá com medo? Vamos com medo mesmo. Vamos com medo mesmo. E é isso, é a vida, né? É pra vida. Tá com medo, vai com medo mesmo. Não tem tudo que... Se não der certo, só muda. Muda a rota, sabe? É isso. As pessoas ficam muito com medo de começar. Ai, não, porque... porque fulano vai falar isso, porque não. Eu não tenho esse problema, sabe? Outros. Eu sou muito liberta disso, Wanda. Maravilhoso, adorei. Eu sou muito liberta, porque eu sou assim, vamos mudar de rota, não deu certo, mudamos de rota. E é o que você trouxe também antes aqui deixar a porta aberta. Eu prefiro dar encaminhamentos e deixar uma porta aberta do que fechar a porta sem menos tentar. Exatamente, nunca feche uma porta. Nunca. Respeite o local que você está hoje, sempre, tá? Porque um dia tudo pode mudar e você pode... voltar naquele lugar. E eu não sei, Wanda, e é sempre... Eu tenho muitas dessas histórias, muito. Pessoas que eu deixei porta aberta e anos depois eu reencontro a pessoa e a pessoa fala, Mari, a porta está aberta, está aqui, vamos sentar e vamos conversar e vamos fazer coisas boas. Então, eu vejo que essa minha impulsividade, ela tem me ajudado mais do que tem me atrapalhado. Claro que às vezes eu, dou uma topada, Dá uma topada, tipo assim, nossa, deveria ter pensado melhor, deveria ter retomado o caminho, ter feito diferente. Mas não é possível. E aí eu penso, sabe, Wanda, que a melhor coisa de você ser o que ser é ser verdade. Não adianta eu querer ser outra pessoa que eu não sou. Você não consegue sustentar uma vida inteira. Não começa a sustentar. Porque assim, por exemplo, nós se conhecemos não faz muito tempo. Se eu criar um personagem para te agradar, para fazer o que vai ser bom para ti, não vai sustentar. Então eu já prefiro ser o que eu sou mesma, mostrar o que eu sou, qualidades e defeitos e tá tudo certo. Tá tudo certo. E tá tudo certo. E eu gosto muito de ouvir também, sabe? Eu aprendi também, ouvi muito. E nessa minha trajetória aí de uns 5, 10 anos, eu tenho ouvido muito. Olha, Mari, segue aqui que vai dar melhor, segue ali que vai dar... Eu recebo muito isso, sabe? Bacana, você sabe, Mari, que essa coisa que você falou de ouvir, que às vezes a gente mais fala do que ouve. Mas nesse trabalho de podcast, aí, de bate-papo, a gente aprende muito a deixar o outro falar, não é? Escutar muito. Então, eu tenho escutado, eu tenho ouvido muito profissionais, inclusive de outras áreas, A tua história vai fazer com que eu mude a minha história, que eu falo, peraí, se a Wanda fez assim e deu certo, bora lá que também pode ser que dê certo. Então, eu estou ouvindo bastante, Wanda. Então, eu confesso que essa é a Mari. O segredo é acreditar, tá? Não tem outro segredo, Mari. Acreditar no teu potencial, acreditar em você. Porque se você não acredita em você mesma, quem vai acreditar? Tem que começar pela gente, né? Começar pela gente, fazendo por nós, não é? É isso aí, tá isso. Para mim, eu acho que a maturidade veio junto com muita coisa assim, que eu aprendi. E eu continuo aprendendo, sabe, Wanda, o quanto é importante ouvir histórias e pegar as coisas que deram certo de outras. Hoje eu vejo assim, profissionais da área de comunicação que eu falo, nossa... eu vou pegar isso aqui que deu certo e trazer para cá e fazer dar certo também. Recriar muita coisa, aprender. Eu falo que assim,
é um aprendizado constante. A gente está sempre aprendendo, né? Você tem que estar aberta a isso, aprendizado. Aberta. Então, eu estou bem feliz. Eu acho que estou vivendo um momento muito bom. Eu acho que vai ser de muito trabalho, sabe, Wanda? Mas eu gosto. Eu gosto. As minhas filhas, o meu marido, a minha família até fala, né? Mãe, às vezes eu falo, olha, agora eu não vou fazer mais nada, vou ficar bem quietinha. Eu falo, mãe, não vai, você não vai. Eu sou aquela que, assim, eu chego num lugar e falo, não vou falar. Quando a pessoa fala, alguém tem alguma coisa para falar, eu levanto a mão, eu tenho. Então, assim, eu não consigo ficar parada e pensar que, tá bom aqui. Eu acho que se tá bom, pode ficar melhor. Claro, com certeza. Pode ficar melhor, né? Sempre. Aquilo que nós falamos da tecnologia, das redes sociais. Pode ser que a nossa geração, Wanda, não tenha tanto acesso e não tenha tanta sabedoria em relação às redes sociais, por exemplo. Mas eu acho que a gente pode aprender e fazer. E é possível de a gente estar lá junto com a garotada, junto fazendo as mesmas coisas. Certamente, né? Mari. Então, eu penso que assim, são ferramentas. É só querer. É só querer. São ferramentas, são importantes, e eu acredito que para ti que é empreendedora, que é uma empresária hoje, que tem essa credibilidade também aí, tanto na área de saúde, tanto na área de educação, você vai dizer para mim o quanto é importante hoje a relação entre marketing, entre comercial, entre vendas, entre comunicação, entre a administração, né? Não tem mais como cada um fazer uma coisa só. Tem que se juntar todo mundo e fazer para a coisa acontecer. Não tem mais como acontecer sem tudo isso, Mari. Não tem, né? Não. Porque hoje, se a gente pensar, o comercial, ele depende essencialmente do marketing. O marketing depende da comunicação, não tem como trabalhar marketing sem se comunicar. A administração, ela depende hoje, né, de ter de tudo o que está acontecendo no mercado digital, no mercado do comércio, no mercado... É uma lógica que não tem mais como, eu sou uma administradora, mas estou fora disso. Não, isso é um caminho, que nem nós falamos já, sem volta. Sem volta, sem volta. E estamos aí, né, Wanda? Graças a Deus... E bem, né? Acreditando no futuro, né? Um futuro melhor, tá? E parabéns, Mari, pela tua iniciativa, pelo teu trabalho. Acredito em você, vai dar tudo certo. Amém. Recebo. Você vai conseguir chegar aonde você pretende chegar, aonde você se programou para chegar, projetou para chegar, tá, Mari? Agradeço esse bate-papo de hoje e peço novamente para os nossos seguidores aqui do Notas e Novidades que entre lá no canal da Mari, certo? Conversa Livre, programa Conversa Livre com Mari Ramos. Se inscreva no canal, dê essa oportunidade, tá? Você vai encontrar conteúdos incríveis, tá bom? Mari, alguma coisa mais que você queira? Quero agradecer principalmente a você, Wanda, de dar essa oportunidade e de nós estarmos criando parcerias que eu tenho certeza que são parcerias válidas. Então eu digo que nada acontece por acaso. Se nós estamos aqui é porque tem um propósito, e esse propósito ele tem que ser seguido a partir de uma compreensão de lógica de ser humano, né? De que você é uma pessoa, eu sou uma pessoa, embora talvez a gente tenha tantas diferenças, mas que a gente possa se respeitar, que a gente possa ter afinidades, que a gente possa trabalhar junto e crescer junto. Então eu sou muito agradecida. Agradeço muito pela oportunidade e agradeço inclusive a nossa amiga Mônica Molin, que me trouxe aqui para ter apresentado a nós, e a gente fez esse primeiro contato e estamos conversando e chegamos aqui. Então eu quero agradecer. Também quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por ter me concedido a vida, concedido estar aqui junto contigo, e também a minha família, meu esposo, meus pais, meus irmãos e todos os meus amigos e seguidores que acompanham o meu trabalho e que fazem que isso aconteça. Então, dizer que estou à disposição, que estou aprendendo muito e quero dar continuidade nesse projeto. Então, quarta-feira, a partir das 7 horas, das 19 horas, estarei aqui
com o Conversa Livre com Mari Ramos, um programa que vai trazer entrevistas e vai trazer aí todo um conteúdo jornalístico de comunicação para que você que está aí em casa, que você que está do outro lado, seja informado e tenha um programa de toda quarta-feira com a parceria comigo aqui, que nós vamos ter esse encontro marcado toda quarta-feira. Inclusive, quero agradecer o Wesley, que está aqui, né, que acompanha tudo, que faz todo esse operacional. Ele vai estar com a gente também todas as quartas-feiras. Então, quero convidar a todos e todas para participar do Conversa Livre na quarta-feira, a partir das 19 horas. Aí, Mari, contamos com vocês, então. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Notas e Novidades com essa incrível Mari Ramos aqui, tá? Não deixem de seguir o nosso canal, compartilhem com familiares, com amigos, tá? Tanto no YouTube quanto lá na rede social, no Instagram. Notas e Novidades com Wanda Scopel, tá bom? Obrigada a todos, Deus abençoe e até o próximo. Mari. Tchau, 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 tchau. Beijo. Beijo.